Vamos lá, está iniciando mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os fatores que definam o sucesso na prática da capelania. Ou melhor, fatores que definem o sucesso na prática da capelania. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por esse privilégio de podermos no dia de hoje falarmos sobre um tão lindo chamado. Senhor Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento. Pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor nos oriente e nos conduza para a melhor compreensão do que é a capelania e assim, Senhor Deus, que a gente seja um instrumento preparado para exercer o nosso chamado com excelência. Amém. E graças a Deus. Vamos falar sobre esse ponto tão importante do curso de capelania. O que não é capelania? Evangelismo em hospital, pregação no hospital ou enfermarias, proselitismo, falar de Jesus e do amor de Deus. E o que é capelania? Viver Jesus e o amor de Deus, acompanhar pacientes e seus familiares, acompanhar funcionários e profissionais de saúde, dar assistência espiritual, emocional e social, tratar de todos, independente de religião. Agora nós vamos falar sobre o visitador e a visita. Ter uma experiência pessoal de conversão com o Senhor Jesus. Ser chamado para esse ministério pelo amor e para o amor. Ter humildade e reconhecer que não é melhor do que ninguém. Ser e levar a boa nova do Evangelho. Ser o transmissor do Evangelho, demonstrar em atos, em todas as atitudes e levar a boa nova do Evangelho. Respeitar sempre a pessoa humana, seu credo e seus objetos de culto. Ter a motivação correta e fazer periodicamente autoanálise sobre o motivo que o leva a optar por esse ministério. Por exemplo, por que eu quero exercer a capelania? Qual é o motivo que me impulsiona a sair pela rua, ao ver um morador de rua, um dependente químico, e abraçá-lo, perguntar o seu nome, tratá-lo como uma pessoa importante, como todas as outras, sem diferenciá-lo? Por que eu vou deixar de me ocupar com meus interesses para estar indo numa comunidade terapêutica ou clínica de recuperação, falar do amor de Deus para essas pessoas? Por qual razão eu vou me deslocar no final de semana e vou a um presídio falar de Deus para alguém que matou, para alguém que roubou, para alguém que sequestrou ou cometeu alguma atrocidade? Qual é a razão que me impulsiona? Qual é o motivo? Qual é a circunstância que me direciona a optar por esse ministério? É uma pergunta que nós devemos nos fazer constantemente. Outro ponto é ter claro o alvo
de compartilhar o amor de Deus com os que sofrem. Procurar ser amável, cativante e agradável. Isso é muito importante. São pontos que o capelão ele precisa observar sempre. Ser e ter paciência. Mas o que seria paciência? Dentro do contexto bíblico, é longanimidade, é o fruto do Espírito Santo, é a virtude em suportar dores, é ter calma e saber ouvir, ter e desenvolver cada vez mais o autocontrole das emoções e buscar não se impressionar com o aspecto físico dos pacientes, pois muitas vezes nos deparamos com pacientes, com seres humanos que estão passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que ao olhar a gente se choca com o estado da pessoa que nós estamos fazendo uma visita. Mas nós temos que ter autocontrole, não podemos demonstrar tristeza pela situação daquela pessoa, pois isso iria piorar o quadro dela. Mas como terapeutas espirituais, como ministros, a gente precisa encorajar essa pessoa e seu suporte para transmitir Jesus para ela. É preciso que o capelão tenha boa saúde física e psicológica, porque muitas vezes a atuação, o trabalho do capelão é árdua. E psicológica por conta daquilo que ele vai enfrentar, aquilo que ele vai viver, por exemplo, nos presídios, nos hospitais, nas ruas. São muitas cenas fortes. Saber se comunicar com facilidade, ter humor bom e estável, ter sensibilidade e tato no trato com as pessoas, respeitando opiniões divergentes. Então precisa saber lidar com as pessoas e saber respeitar, ao invés de impor, expor e deixar que cada um tenha a sua própria conclusão, acreditando que o Espírito Santo ele é quem vai fazer a atuação, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. O capelão também precisa desejar lidar com pessoas em situações distintas, como doentes, policiais em estresse, presos e etc. E ter ou desenvolver essa habilidade. Ele precisa gostar e saber lidar com cada situação, pois as situações costumam ser bem adversas. Ser submisso à autoridade e às regras de cada instituição visitada. Toda instituição ela tem uma norma, e essas normas elas precisam ser cumpridas. Ter perseverança, precisa perseverar para poder cumprir o chamado de um capelão com excelência. Ter discernimento e sensibilidade na conversação. No momento do diálogo ali, é necessário saber o que você vai falar e ter sensibilidade
um momento de evangelizar, de falar de Jesus para essas pessoas. Mais uma vez, ser longânimo, pois muitos se encontram revoltados com a sua situação. Verdadeiramente, muitas pessoas que estão com câncer, muitas pessoas que estão presos, ou em diferentes áreas, não estão conformados com aquilo que estão vivendo. Então precisa ser longânimo nessa hora. Usar a língua apenas para abençoar e nunca para amaldiçoar ou proferir palavras que possam constranger qualquer ouvinte. Então o capelão ele precisa ser sábio e entender que ele precisa ser consolo nesses momentos. Reconhecer a dignidade, o valor e o potencial de cada pessoa. Sentir a vontade com as pessoas cultas ou incultas. Então não importa se a pessoa ela entende, se ela conhece o Evangelho, ou se ela não é alfabetizada, não consegue entender muito bem. Ele precisa se sentir à vontade com todas as pessoas. Também é importante, muito importante, ouvir e guardar as confidências dos seus ouvintes, quando for o caso. Isso é questão de ética, de respeito. Então, ouviu, guarda para si. Isso é muito importante. E em todos os casos na vida, né? Não somente na capelania. O ouvir e guardar é ética. Passa segurança e é um sinal de que aquele que está te ouvindo é de confiança. O capelão também precisa cuidar da aparência e da higiene pessoal. Ele precisa estar bem aparentado. Saber abordar cada pessoa com a linguagem adequada. Ele precisa também, isso é muito importante, investir tempo e atenção àqueles que você vai visitar. Então precisa ter muita dedicação. Exercer misericórdia com a miséria e as dificuldades alheias. E identificar-se com as pessoas. Empatia, se colocar no lugar do outro. Como seria eu se eu estivesse passando por isso? Tentar sentir a dor do outro. Ter amor às vidas. Observar com sensibilidade se é a hora adequada para se fazer a visita, respeitando os horários de alimentação, descanso e de visita em cada instituição. Dar prioridade às regras e procedimentos de cada instituição. Nunca impor sua atividade de capelão como sendo prioritária em qualquer instituição. A capelania é um trabalho complementar e de apoio espiritual. E sempre evitar intimidades. Aprender e saber ouvir. Sempre peça permissão para entrar em qualquer sala, ala, departamento ou áreas diversas da instituição. Verificar se há sinal expresso proibindo as visitas. Tomar cuidado com qualquer aparelho, placas, sinalizadores, etc. Não esbarrar em nada. Avaliar o cenário antes de entrar, a fim de poder agir objetivamente quanto ao tipo e duração da visita. Apresentar-se sempre com clareza. Não perguntar sobre a gravidade dos problemas de qualquer paciente. Até porque, novamente, isso faria mal ao paciente. Né? De repente ele está ali em fase terminal, você iria lembrá-lo disso.
Não levar e não dar qualquer tipo de alimento e bebida a qualquer ouvinte, a não ser por autorização expressa e anterior às visitas. Se algum médico te orientar a levar alguma coisa com alguma autorização antes que a visita seja realizada, você tem liberdade para poder fazer isso. Caso contrário, não faça. Não mudar o semblante, né? Não apresentar fisionomia emotiva ou de comiseração. Não mudar o semblante ao ver uma cena muito forte, um estado muito grave. Não, sempre ser centrado e não se abalar aparentemente com aquilo que você está vendo. Outro ponto também super importante: não manifestar nojo e nem medo de contágio em qualquer situação. Não é viável fazer isso, não é bom, não é bacana. Mais uma vez, vamos usar de empatia, vamos nos colocar no lugar do paciente, do visitado. Se fosse a gente naquele local, como a gente se sentiria se alguém demonstrasse nojo ou medo de contágio? Isso iria ser muito ruim, iria entristecer bastante. Não estender a mão a qualquer ouvinte, não chegue e cumprimente com as mãos estendidas. Você se comunica verbalmente, principalmente presos e pacientes hospitalares, exceto se ele estender as mãos. Se ele tomar a iniciativa, você o cumprimenta com as mãos. Falar num tom de voz normal. Não cochichar com outras pessoas no momento da visita. Orar em tom de voz normal. Não falar alto, respeitando o silêncio necessário em cada instituição. Ou seja, você não vai gritar, sapatear, falar em línguas bem alto, porque você estará incomodando as outras pessoas, pois num quarto geralmente tem mais de um paciente, são vários leitos e você está fazendo o auxílio espiritual, está exercendo a capelania de uma em uma pessoa. Você vai se aproximar, você vai perguntar se a pessoa aceita uma oração, você vai se apresentar e a pessoa concordando, você vai falar com ela em tom de voz baixo para que você e a pessoa escute. Terminou, você vai para o próximo leito e faz a mesma pergunta se ela aceita uma oração ou ele, e assim por diante. Se concentrar em atender às necessidades espirituais da pessoa que está sendo atendida. Não mediar qualquer pedido de preso ou paciente hospitalar, evitando constrangimentos ou situações conflitantes em qualquer instituição. Saber que a dor, o medicamento, condições prisionais, etc., podem alterar o humor dos seus. Esse ponto é super importante. Saber que a dor, o medicamento, condições prisionais, etc., podem alterar o humor dos seus ouvintes. Não querer forçar qualquer ouvinte a se sentir alegre, nem desanimá-lo. Agir com naturalidade, para que o ouvinte tenha a maior probabilidade de se sentir à vontade. Pois realmente é difícil. Se você vai em um presídio e a pessoa que você está conversando está com uma sentença de 100 anos, ela sabe que ela vai passar uma longa data naquele local. Ela está numa situação muito difícil. E se você vai em um hospital e ele está em fase terminal ou num estado muito grave, ele estará sentindo dor, estará sentindo muitos problemas. E é difícil você forçar ali uma alegria ou até mesmo desanimá-lo, falar que ele não vai sair dessa ou coisas parecidas. Você é um terapeuta espiritual, você está ali para prestar auxílio espiritual. Então,
Seu foco é levar Jesus e trazer àquela pessoa paz de espírito, para que ela permaneça com serenidade. Você também precisa ver um ponto muito importante. Não dar a impressão de estar com pressa, nem demorar até cansar o ouvinte. Com bom senso, encontrar o tempo ideal conforme cada caso. Então, ser breve, objetivo, ouvir e assim procurar atender a necessidade do paciente espiritualmente. Não fazer visitas se você mesmo estiver doente. Não usar perfumes fortes. Não usar sapatos de tecidos e sandálias no interior do hospital. Ser discreto no uso de joias ou bijuterias. E usar roupas de acordo com as normas da capelania. Ao visitar as áreas infectadas, lave o jaleco separado das roupas. Nunca visite outras áreas após visitar áreas infectadas. Nunca esquecer-se do crachá de identificação visitante cedido por cada instituição quando houver. Usar preferencialmente material que possa ser carregado nos bolsos. Por exemplo, Novos Testamentos, folhetos evangelísticos, etc. Materiais mais pequenos, para que você tenha maior liberdade. Sempre manter as mãos livres. Proceder à higienização antes e depois da visitação, de acordo com as normas e exigências de cada instituição. As crenças pessoais são seu patrimônio pessoal, ou seja, isso só compete a você. Você não está indo lá para converter ele à doutrina que você segue, à igreja que você congrega, mas para levar Jesus a ele ou a ela. Ela se fecha quando percebe qualquer ameaça. Então entenda, quando a pessoa era de outra denominação, de outra religião, e você tenta impor a sua crença, automaticamente a pessoa que está sofrendo uma situação difícil, ela se retrai. Então precisa trabalhar nessa pessoa aos poucos, por isso exige perseverança. Evangelista, visitador ou capelão deve ter extrema simpatia. O paciente deve nos aceitar, confiar e até gostar antes que se abra para Cristo. A linguagem deve evitar falar de figuras relacionadas com a morte, inferno, céu, condenação. A ênfase deve estar no amor de Deus. Apontar Jesus como a providência de Deus. Apontar que a vida está dentro da eternidade. Verificar se houve entendimento e se há dúvidas. Elevar a decisão, que deve ser voluntária. Fazer uma oração. Sobre o capelão, nós falaremos na próxima videoaula.